E aí, galera, meu nome é Fernando. Tô aqui para continuar nossa série de sinais sistemas, uma aventura pelo espaço sideral. E hoje eu vou falar sobre convolução contínua, né? Eu já dei uma breve explicação do que é convolução, para que que serve, um overview básico nos vídeos de convolução discreta. E aí eu vou deixar eles aqui na descrição, em algum lugar, aparecendo em algum lugar, para vocês verem. Recomendo muito, 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 por favor, vão ver eles antes de ver esse aqui. E o que acontece? A gente tem uma convolução, uma operação, né, que é chamada convolução, que é essa daqui, e ela é feita em sinais discretos e sinais contínuos. Então, essa aqui é a nossa fórmula para sinais discretos, e a gente aplica, né, num sinal discreto aqui, que é um exemplo. Você percebe um negócio muito importante aqui, que cada função impulso, né, do sinal discreto, ela é separada por um delta k bem definido, né? E isso nos leva à pergunta: o que que aconteceria se esse delta k tendesse a um valor muito pequeno? Um valor absurdamente pequeno. Você poderia passar a vida toda procurando e você nunca ia achar ele, né? Se ele tendesse a zero, né? Então, mas nunca fosse zero. É que nem o poder do Gojo lá do Jujutsu Kaisen. Aquele poder é massa, aquele é massa. E aí, o que aconteceria se esse delta k tendesse a zero e você adicionasse mais impulsos? Você teria, no final das contas, um sinal contínuo, né? Para quem não entendeu, nesse sinal contínuo aqui, que tem vários valores, quanto mais der zoom, mais vai ter valor, né? Tem vários impulsozinhos pequenininhos aqui, ó, formando um, um, um sinal, né? E que tem muitos pequenininhos assim, ó, você pode dar a vida toda procurando, passando zoom, né? E aí, o que aconteceu aqui? Esse valor de K aqui, esse valor de K, esse aqui, ó, ele começou a tender a zero, né? Ele começou a ter muitos valores, né? E ficar a tender a zero. Então, se a gente aplicar limite, né, nessa nossa fórmula de convolução aqui, limite com k tendendo a zero, a gente vai ter que isso aqui é uma carinha de um integral, é uma carinha, né? E se a gente substituir, a gente vai ter a mesma coisa, né? X de n, x de t, h de t, ou x de, aqui tá errado, né? Que é x de k, x de k, x de k, x de k. A gente vai ter x de k vezes h de n menos k. E aí, no caso, a gente troca a variável, não sei, pergunte pro Heiken aí, porque todo mundo só trabalha com tal, né? Esse aqui é o tal. Então a gente vai ter tzinho, que é o tempo, e tal, que é a variável de integração aqui, né? Que seria o intervalo infinitesimal entre cada função impulso. Basicamente é isso. Não muda nada do que tem no convolução discreta por contínuo, só isso aqui que a gente vai ter que fazer integral. O que acontece? No vídeo de convolução discreta, a gente viu que era possível a gente fazer dar uma cheatada, dar uma trapaceada, né? Colocar o sinal em cima do outro, tal, e somando, e aí você achava o sinal de convoluído, né? Eu também fiz por análise de intervalo no segundo vídeo, mas o que acontece? Você não vai somar, né, valores infinitesimais. Então você obrigatoriamente tem que fazer aqui pela integral e pela análise de intervalo, né? Então não vai ter jeito. Eu vou fazer uns exemplos aqui, fazer muitos exemplos aqui para dar e vender, né? E muita gente não explica do jeito que eu vou explicar aqui agora, mas eu não acho nada intuitivo do jeito que o pessoal explica, né, na internet. Tive muita dificuldade. Eu aprendi do meu jeito aqui, eu vou explicar do meu jeito. O que acontece? Esse aqui exemplo está no Oppenheimer, acho que na página 50 por aí, 55 acho. E a gente tem um x de t e um h de t, né? Você vê aqui que x de t ele é 1 quando ele pertence ao intervalo e 0 quando pertence a esse intervalo aqui. É, Enquanto o h de t, ele tem o valor, ele é a rampa, né? Ele é a rampa, só que a rampa dele só vai até o 2t e depois ele vira zero, né? Então, montando aqui os sinais, a gente tem que ele é u de t, que é o degrau, né? Que ele começa do zero e ele vai até t. Então, como ele vai até t, a gente pode ter que desligar ele quando ele atingir t, né? Então, eu coloquei outra função degrau aqui, né? Para subtrair, né, com ele quando ele atingir t, né? Então, você vê aqui que ele vai começar do zero, né? E quando ele atingir t, ele vai virar um aqui e um menos um, zero, né? E o h de t, a gente tem a rampa, que ele começa do zero naturalmente e depois ele vai começar a diminuir, né, por ele mesmo quando ele chegar no 2t. Né? Isso aqui, esse exemplo tá no Oppenheimer lá. O que acontece? Para a gente convoluir eles primeiro, a gente tem que lembrar da teoria, né, de convolução lá que a gente aprendeu nos vídeos de convolução discreta, né? O que acontece? É, Primeiro, a gente já tem certeza que do zero para trás não vai ter nada, né? Do zero para trás, o sinal convoluído, que é y, y de t vai ser zero quando t pertencer a um intervalo de menos infinito até zero, né? Porque você vê aqui que o sinal de x de t só começa a partir do zero, né? Então antes disso não vai ter nada, né? Esse aqui é o primeiro intervalo. O que acontece? Depois de zero, a gente vai ter que h de t ele vai começar a ser gerado, né?
Então, na mesma forma lá com os sinais discretos. Só que o que acontece é o seguinte: ele está sendo gerado a cada tempo infinitesimal, ele está sendo gerado um novo h de t que está sendo gerado, né? Então, se você tem aqui t igual a 1, né? Então, você tem uma nova rampa que vai aqui até o 2t. Vai ter uma nova rampa aqui em cima que vai até o 2t. E ele só vai parar de ser gerado no t. Quando, quando, quando o nosso tal, né, for variando até t, então ele vai parar de gerar, né? Então a gente percebe aqui que os intervalos eles vão ser baseados na mudança de comportamento da função, né? O que acontece? Gerou, 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 parou de gerar. Se teve mudança de comportamento, então significa que eu devo ter um novo intervalo aí, né? Então, o nosso primeiro intervalo vai ser de zero, né? E o nosso segundo intervalo vai ser é, vai ser durante esse intervalo aqui em que não há mudança de comportamento, ou seja, de zero a t. Então, essa próxima equação que eu vou montar aqui só vai valer para t quando ele estiver no intervalo de zero até t, certo? Que equação é essa? É de zero até t, no caso tzinho, né? Então, a gente coloca aqui o nosso x de tal, que vai ser sempre 1, porque é a função degrau, né? Só que durante esse período aqui, depois ela para de existir, né? Então, vai ser sempre 1 ela, vezes t menos tal, que t é a função rampa, né? Que é basicamente a função linear lá, x igual a y, e menos tal, que é da fórmula, d tal. Nesse caso aqui, se a gente integrar, né, vai ficar integral de 0 a t de tzinho de tal, né? Tzinho de tal. Organizado, né? 0 a ttzinho de tal de tal. Como a gente está integrando em tal, né? A gente só trata tzinho como se fosse uma constante. Então, fica tzinho vezes tal, no intervalo de 0 a t, menos tal ao quadrado dividido por 2 no intervalo de 0 a tzinho. Isso aqui vai ser igual a tzinho ao quadrado menos tzinho ao quadrado dividido por 2, que é igual a tzinho ao quadrado dividido por 2. Então, para esse intervalo, a nossa função convoluída vai seguir esse tipo de comportamento, certo? É importante a gente perceber aqui que, tipo, se a gente traçar um t aleatório aqui, a gente só vai conduzir, né, as gerações desses sinais que são a resposta ao impulso até tzinho, né? Digamos, vamos supor aqui que tzão seja igual a 3 e tzinho seja igual a 2. Nesse caso, quando tzinho for 2 aqui, quando for 2 aqui, ele só vai computar para essa integral aqui, né? Se a gente usar essa fórmula, ele só vai computar as funções geradas até tzinho. Então não vai ser de 0 a tzinho, vai ser de 0 até 2, entendeu? Então a gente já pode usar esse tipo de analogia aqui, né? Isso só vai valer até chegar em tzão, certo? Esse foi o nosso segundo intervalo, né? Então, o que foi que aconteceu? Certo? De 0 a t, a gente usa essa fórmula. Mas e para depois de t? O que vai acontecer? Será que vai ser zero também? Não sei. Aí é bom a gente analisar o que vai acontecer. Depois de t, vai ter um período constante, né? Depois de t, vai ter um período constante no terceiro intervalo. Vai ser um período constante, porque todos os sinais criados aqui, né? Todos os h de t criados aqui, eles ainda estão vivos, né? Vivos, entre aspas, gerando mais informação. E eles só vão acabar em 2t. O primeiro só vai morrer, deixar de existir, né? Em 2t. O primeiro gerado lá em zero, né? Então, a função só vai mudar de comportamento de novo em 2t. Se você for lembrar, no meu vídeo de convolução discreta, lá no segundo, tem 3 momentos, acho que na primeira convolução que eu faço, no convolução discreta hashtag 2, você vai ver que tem um momento que a soma começa a subir, né? Porque está gerando novos sinais. Depois ele fica constante, porque os sinais, embora tenham parado, não tenham parado de ser sido gerados,
eles ainda estavam gerando informação, aqueles que já tinham sido gerados, né? E depois os sinais começam a morrer, né? Porque os sinais, aqueles sinais que foram gerados, eles começam a, tipo, acabar, e agora o seu número de informação começa a descer. Então, o que está acontecendo aqui é igual, mesma coisa, mesma coisa. A gente está analisando os mesmos intervalos e não são os mesmos, né? Mas tipo, a ideia que está acontecendo aqui é a mesma, né? Então, depois daqui ele vai passar no período constante até 2t. Então, como vai passar o período constante, a gente só pode computar, né, as funções geradas que foram as funções que foram geradas em tesão, de 0 a tesão, né? Então, depois daqui vai ser algo constante, né? De 0 a tesão, de tzinho vezes uma, ou tzinho menos tal, vezes uma de tal. E se a gente integrar isso aqui, a gente vai perceber que ficou a mesma coisa daqui, né? Vai ficar tzinho vezes tal, no intervalo de 0 a tzão, menos tal ao quadrado dividido por 2 de 0 a tzão. E se a gente substituir no intervalo aqui, a gente vai obter tzão vezes tzinho menos tzão ao quadrado dividido por 2. Então, para o nosso terceiro intervalo, que é de quando tzinho pertence a tzão e 2 tzão, a gente vai ter essa nova integral, porque aqui ela vai ter um comportamento constante, né? Não vão existir novos constantes, não vão existir novos sinais sendo gerados, embora só os sinais antigos estão gerando informação, sempre crescendo. Geralmente eles estão crescendo aqui, porque é uma função rampa, né? Então eles estão sempre crescendo. Então aqui você tem um caráter generativo, né? Generativo. E aqui você tem um caráter constante, onde novos sinais não são gerados. E aqui você tem um sinal onde não tem nenhum sinal novo, né? Depois a gente vai para o nosso último intervalo. O último intervalo é um pouquinho difícil de entender, né? É... Por que que acontece? Depois de ter um período constante, a gente percebe que depois do 2t, supondo que o 2t seja aqui, né? O primeiro sinal gerado lá no zero, ele morre, né? Ele deixa de gerar informação. E assim sucessivamente. Depois daqui, esse sinal vai morrer. Depois desse daqui, esse sinal vai morrer. Então, os sinais vão parar de gerar informação nova. E a gente vai ter que dar um jeito nisso, né? A gente não vai poder continuar com esse bloco aqui de 0 a t que a gente tinha continuado antes. A gente vai ter que começar a retirar, né, desse pessoal. Então, quando ele estiver aqui, a gente vai ter que tirar dele essa parte aqui, né, que morreu. Como que a gente tira essa parte? É, basicamente cortando do círculo, né? Então a gente vai cortar um pouquinho daqui, depois corta um pouquinho daqui, depois corta um pouquinho daqui, depois corta um pouquinho daqui. E fazer isso infinitesimalmente, né? Se você perceber, o tanto que a gente cortar daqui vai ser o tanto que a gente cortar daqui. Então, os valores daqui têm que ser cortados daqui, do grande blocão, né? Então, desse grande blocão, a gente vai tirar, né, o que a gente está consumindo aqui desse lado. Portanto, acho que fica meio intuitivo de entender que esse ponto, né, da integral que a gente está fazendo aqui vai ser tzinho menos 2tzão. Fazendo a integral, a gente vai ter o intervalo que vai ser até tzão, né? Aqui eu coloquei o 4 aqui. Vai ser até tzão. Vai ser de tzinho menos 2tzão. E aqui até tzão. E aqui eu vou ter 1 vezes tzinho menos tal de tal. Usando aqui os mesmos intervalos que a gente tinha aqui no começo, a gente vai ter que tzinho vezes tal, no intervalo de t menos 2tzão, tzão aqui em cima, menos é, tal quadrado dividido por 2 não, aqui é tzinho, menos 2tzão e tzão. Aí aqui basicamente virou conta de matemática, e acho que já pode pular e dar uma adiantada, né? Pra não ficar muito lento para você. Aqui vai ficar tzão vezes tzinho, tzão menos tzinho, menos, aí eu coloco aqui tzinho vezes tzinho menos 2tzão, e faz a distributiva depois, menos, aí abre parênteses, vou colocar esse pessoal aqui, tzão ao quadrado dividido por 2, menos,
Aí eu coloco aqui dentro, que é o produto notável, né? Dividido por 2 ao quadrado. Aqui, pronto. Simplificando a situação aqui, tzinho vezes tzinho, menos tzinho ao quadrado, menos 2 tzinho. E aí a gente vem pra cá, aqui não é menos, é mais, ó, cuidado com o erro aqui de sinal. E aqui vai ficar menos tzão ao quadrado dividido por 2 menos... Aí aqui os sinais vão permanecer, né? Menos com menos, mais tzão ao quadrado dividido por 2 é... Menos com menos dá mais, só que menos de novo. Então, menos 4t ao quadrado dividido por 2. Não, aqui é o próximo, né? Então, aqui vai ficar 2, que é 4. 4 tzinho dividido por 2. Negativo isso. E acho que tá tudo certo. Aqui corta, né? 2, 2. E fazendo o Chalablarson. Menos tzão ao quadrado, mais 2 tzinho, menos tzão ao quadrado dividido por 2, mais tzinho dividido por 2 aqui, mais 2 tzão ao quadrado, menos 2 tzinho. A gente vai somar aqui agora os iguais, né? Aí a gente vai ter que... Aqui é um tzão, aqui é um tzinho. Deixa eu ver. Aqui 3 tzão, né? Toma, toma. 3 tzão, tzinho. Tem algum... Ah, mas tem aqui também. Então vai dar só um tzinho, né? Um tzão, tzinho, mais 2 tzão, tzinho, 3 tzão, tzinho. Menos 2 tzão, tzinho. É... Tzão, tzinho. Aí esse aqui vai pro caralho, esse aqui vai pro caralho, esse aqui vai pro caralho. E sobre esses daqui. É... Menos tzão ao quadrado. Vai dar menos 3 tzão ao quadrado dividido por 2, não é isso? Isso. Mais tzão ao quadrado dividido por 2, mais 2 tzão ao quadrado, que simplifica com esse, que vai dar tzão, tzinho, mais tzão ao quadrado dividido por 2, mais tzão ao quadrado. Oh, aqui tá certo? 4, né? Tá certo. Aqui. Ah, eu errei aqui, pô. Aqui é um tzinho, ó. Aqui é um tzinho. E aqui tá tudo errado. O meu pai. Aí deu aqui que foi menos tzinho ao quadrado. Aí vai dar aqui tzinho ao quadrado dividido por 2. Aqui esse com esse. E aí vai ter aqui mais 3 tzão ao quadrado dividido por 2. Pronto. Essa aqui é a nossa última fórmula. E para o nosso último intervalo, né? A gente vai ter que o último intervalo é o quinto. Vai ser zero. T vai ser igual a y de t, né? Y de t vai ser igual a zero para t pertencente a um intervalo de 3 tzão até mais infinito, né? Porque se você for analisar, esse quarto intervalo aqui, ele começa, né, quando... Eu esqueci de até botar um intervalo dele aqui, né? Ele começa quando o primeiro sinal morre, que é em 2t. Então ele começa em 2t. E ele só vai terminar quando o último sinal morre. Que o último sinal morre, que foi o último gerado em tzão. Tzão mais 2 tzão é igual a 3 tzão. E aqui termina o nosso intervalo, né? Então percebe que nesse caso aqui, a gente está pegando aquele nosso bloco maciço constante, que era das funções geradas de 0 até t, e cortando a bundinha deles a ele, para tirar os sinais que estão morrendo, né? E a gente pega isso com base no t atual, né? No tempo atual. E ele só vai acabar quando todos os sinais acabarem. Uma vez que todos os sinais gerados morreram, é, a gente vai falar que é zero, porque não tem mais o que somar, não tem mais o que fazer nada, né? Então, identificados esses 5 intervalos, feitas as 5 integrais, pronto, convoluímos nosso sinal. É bem mais difícil, né? Do que o discreto. E também tem a parada que tem como a gente burlar isso, né? Um mano chamado Fourier descobriu que se você multiplicar duas funções na transformada de Fourier, você consegue a convolução, né? Você consegue a função convoluída. Mas isso aí é papo pra outra história.
E eu vim fazer outro exemplo aqui, que também tá no Hiking, que é esse daqui, né? O que acontece? A gente tem o nosso. Primeiro que ele já quis complicar tudo aqui, né? Já mandou uma função degrau invertida, né? Que jogou tudo pro eixo esquerdo, né? Do XY. E a gente tem a nossa função exponencial, que é bem parecido com o exemplo que a gente viu no vídeo de convolução discreta 2. A função exponencial vai decrescer porque t vai ser menor que zero. E aqui a gente tem a nossa função degrau, que ela está atrasada, né? E ela só começa no 3. Então, logo de cara a gente percebe dois intervalos, que vão ser só dois, né? Vai ter um intervalo, vai ter dois intervalos. O primeiro intervalo vai ser o momento que ele está sempre gerando, né? E depois que ele para de gerar, vai ser outro intervalo. Então a gente vai ter um intervalo aqui, a gente vai ter o segundo intervalo aqui. E depois daqui vai ser constante, porque o sinal gerado, né, os sinais gerados nunca vão morrer. E eles nunca vão deixar de, sei lá, ter alguma mudança de comportamento, isso nunca vai acontecer, né? Então, definindo aqui nosso intervalo de novo, a gente tem que, para o primeiro intervalo, esse aqui antes aqui lá para a esquerda, né? O primeiro intervalo vai ser de para t, quando ele pertence a menos infinito, até 3. Normalmente seria até zero, né? Mas como o U de t está deslocado, meio que os sinais gerados por cada impulso infinitesimal aqui vão chegar atrasados 3 unidades de tempo depois, né? Então, o que acontece? A gente coloca aqui até 3. Então, a gente faz nossa integral aqui nesse intervalo. Só que não vai ser até 3, né? Vai ser até t, que vai ser o instante que ele vai estar aqui, né? Nesse eixo. Menos 3, que se for, corre risco também, né? De estar, qual é o nome? Atrasado. Depois a gente coloca o nosso h de t, que é 1. Nesse período aqui ele é sempre 1. E depois o nosso x de t, que é elevado a 2 vezes tal, vezes essa função aqui, que a gente sabe que já existe, né? Pelo fato de estar incluído aqui no intervalo. Então, d tal. Integrando aqui é bem simples. A gente integra aqui de 2 tal dividido por 2. No intervalo de menos infinito até t menos 3 tal. Menos 3. Integrando aqui a gente vai ter t elevado a 2 vezes t menos 3 dividido por 2. Menos essa aqui quando tal tende a menos infinito, que a gente vê aqui que é zero, né? Eventualmente aqui vai ficar zero, então vai ficar menos zero. E a gente tem a nossa equação que define para esse intervalo, que é e elevado a 2t menos 3 dividido por 2. Essa aqui define o nosso primeiro intervalo. E para o segundo intervalo, a gente vai ter a nossa integral de menos infinito até zero, que é onde os impulsos vão estar sendo gerados, né? Então, meio que a gente vai sempre pegar esses mesmos impulsos gerados, né? E ficar sempre atualizando com o tempo, que no caso vai ficar sempre constante, né? Porque os valores não mudam, é sempre um. Um sempre, né? Então, é elevado a 2 tal, d tal. Isso aqui é para t, pertencente a 3 até mais infinito, né? E quando a gente integra isso aqui, dá a mesma coisa que antes, quase a mesma coisa, né? No intervalo de menos infinito até zero. Que aí dá, quando você coloca zero aqui em cima, 0 vezes 2, 0. Qualquer número elevado a zero, dividido por 2. Número não, função. Haha, vejam o número, vejam o meu vídeo de Euler. Pronto. Terminamos aqui. E era isso que eu queria falar para vocês hoje, né? Ensinar convolução contínua. Mais tarde vai ter um vídeo fazendo questão de prova, né? Que eu peguei a questão da prova da UFBA do Cimatec pra gente resolver, né? Valeu, galera. Fiquem certinho aí.